Olá, meu nome é Thiago Locke, sou analista de marketing digital do SageDV e hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing de conteúdo. É um assunto que por muitas vezes é polêmico entre os advogados, mas que usado do modo correto não fere em nada o código da OAB e de quebra pode trazer novos clientes e manter aqueles que já estão em sua carteira. Para um melhor entendimento, separamos o curso em 3 partes: dados sobre relevância e credibilidade, definição de marketing de conteúdo e, por fim, e mais importante, inbound marketing, a base do marketing de conteúdo. Esse curso tem 3 principais objetivos, dentre eles motivar os profissionais da advocacia a entender o marketing de conteúdo, mostrar a relação com o público-alvo ao longo da jornada de compra, como que funciona a mente do cliente ao longo da jornada de compra. E, por fim, avaliar e mensurar resultados. É sempre importante, depois de pegar uma nova técnica, ver que resultados que me trouxe. Valeu a pena, não valeu? Isso vale para o meu escritório de advocacia? Para nos conceituar um pouco no universo do marketing de conteúdo, eu trouxe aqui uma frase de John Pulizzi, que é fundador do Instituto de Marketing de Conteúdo, que vai dar para entender um pouco, para quem não está ambientado ainda a essa estratégia, de como funciona. Pare de escrever sobre tudo. Tantas marcas tentam criar conteúdo para falar sobre tudo, ao invés de focar no seu nicho, no qual se posicionam como especialistas. Ninguém se preocupa com a sua receita especial. Encontre seu nicho e vá mais fundo nele. O que isso quer dizer? Não adianta um escritório de advocacia ou um advogado individual querer abordar receitas que não são de interesse do seu público. Então faz o seguinte, não vai escrever sobre esportes ou sobre receitas de bolo, como o John Pulizzi mesmo fala. Fale sobre assuntos que seu público se interessaria. Que problema que ele passa? Então é interessante, vamos, ao invés de abrir tanto assim o leque de oportunidades, o leque de assuntos, vamos focar naquilo que tu é especialista, naquilo que teu público-alvo gostaria de ver no seu blog. Então, antes de começar na parte prática, na parte mais técnica, vamos falar um pouco de um dado que vai nos conceituar o quão importante é essa técnica. 79% dos usuários consideram o conteúdo o principal fator no processo de credibilidade. Então, ao longo desse curso, a gente vai falar algumas palavras-chave que são essenciais para o entendimento dessa técnica. Credibilidade é uma delas. Sem um conteúdo que não gera credibilidade, ele não continua impactando o usuário. Então, aqui um dado mais do que importante em algumas áreas, inclusive, esse dado é ainda maior. Hotéis, por exemplo, chega a mais de 90% da credibilidade gerada através do conteúdo. Então, se tu não gerares um conteúdo que seja interessante para o teu público, ele não vai continuar caminhando, ele não vai continuar interessado no teu serviço. 79%. É um dado bem expressivo, não é mesmo? Para exemplificar um pouco mais do poder do marketing de conteúdo, o poder de geração de conteúdo inteligente e com credibilidade, eu trouxe aqui o case do Obama. Em sua primeira eleição, ele percebeu que as redes sociais já estavam muito em voga e trouxe para sua campanha especialistas voltados ao marketing digital. E como que ele fez isso? Primeiro ponto, presença massiva nos ambientes digitais. Claro, voltando àquela nossa primeira dica, não falar sobre tudo, falar sobre aquilo que entende. Então, não quer dizer que ele estava presente massivamente, que ele estava presente em tudo, não é isso. Planejamento de presença, postura e cronograma de ações, ou seja, ele percebeu que nem sempre ele precisava estar presente em tudo, e nem de que forma ele precisava estar. A forma como se comporta no Facebook é diferente da forma como se comporta no LinkedIn, por exemplo. É interessante, antes mesmo de começar a atuar, planejar, saber de que forma atuar em cada uma das redes. Tem o seu blog, tem a sua forma de escrita, a sua linha editorial. O Facebook eu vou usar para quê? Para relacionamento, então eu posso ser um pouco mais suave. Eu estou usando o LinkedIn, que é uma rede social mais voltada a negócios, então eu tenho que ter uma postura mais séria. Então, o Obama fez isso, ele percebeu que cada rede social determinava uma presença, uma postura e um cronograma de ação diferenciado. Saber onde atuar, onde é mais relevante, olha a palavra relevante surgindo mais uma vez, não é mesmo? O que é relevante? É aquilo onde o público-alvo dele, onde os potenciais eleitores estavam presentes. Então não interessa, por exemplo, para ti aí no teu escritório, trabalhar com o Instagram, que é uma rede social voltada a fotografias, se teu público-alvo não está lá. Eu estou falando um pouco de público-alvo, mas é tranquilo. Mais para frente a gente vai falar sobre personas e como determinar o teu público-alvo. Então fiquem tranquilos, quando eu falo de público aqui, talvez vocês não estejam bem ambientados, mas mais para frente a gente vai conseguir determinar
corretamente, com o sistema, essa forma de persona. Gerar conteúdo, instigar a participação do público-alvo e colher opiniões. O Obama soube fazer isso muito bem. Como? Ele começou a monitorar as redes sociais e ver o que assuntos que estavam em voga naquele momento. Então ele usou isso a favor dele. Ou seja, ele chegava lá em determinado lugar e percebia que as pessoas estavam falando de falta d'água. Então ele lá no comício dele, ele capturava essas informações através do monitoramento e lá na hora de fazer o seu discurso lá no palanque ele falava: gente, vocês aí que estão sofrendo com a falta d'água, eu vou corrigir o problema de vocês. Então ele foi muito assertivo, ele utilizou aquelas ferramentas, aquelas informações que as ferramentas de redes sociais davam para ele, né, e usou a favor dele. Isso vai para o último ponto. O feedback como auxílio à tomada de decisão, ou seja, de nada adianta a gente colher muita informação e não transformar aquilo em tomada de decisão. Isso é muito comum, né? Então a gente captura, muita gente fala, não, eu quero estar presente em todas as redes sociais, em todos os momentos. Não, gente, calma, como eu falei anteriormente, vamos planejar, vamos executar da forma como o nosso público-alvo se comporta. Então, não adianta colher informações daquilo que tu não vai se auxiliar para tomar decisão. Aquilo tem que fazer, transformar então dados em informações e informações em tomada de decisão. Esse é o nosso e-mail, ficamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima.